Opa, salve galera, Carlos aqui para mais um vídeo nesse canal Fora de Estação, o canal mais fora de estação do YouTube. Peço perdão a vocês, eu sei que eu sumi de novo, tá? É porque as correrias estão muito grandes, mas eu prometo palavra, certo? Um dedinho aqui, que eu não vou mais sumir, que vai ter pelo menos um vídeo por dia agora nesse canal, tá? Falando das notícias, minha opinião sobre tudo, sobre filmes, os assuntos que estão em voga aí, tá? E antes de mais nada, já se inscreve, deixa o like, vai compartilhando aí que isso ajuda muito o canal. E nesse vídeo, né, para mostrar que eu estou engajado, eu vou comentar sobre essa esculhambação aí, sobre essa polêmica da Juliana, que era assistente de palco do The Noite, né, do programa do Danilo Gentili, um excelente programa, uma das poucas coisas que se salvam na televisão brasileira, né? E que veio a público e falou do Otávio Mesquita, dizendo que ele é a outra palavra pro, né? Porque a gente tem que tomar cuidado aqui com o YouTube, né, falou isso em entrevistas, foi em podcast, falou, né, escatou o cara dizendo que foi assediado, enfim, esse tipo de coisa. E eu quero fazer uma reflexão sobre esse assunto. Pessoal, assim, hoje em dia é impossível não perceber que existe uma banalização do assédio, tá? Com isso eu quero dizer o quê? Não que não exista, certo? Eu sei que existe, sei que a mulher sofre, mulheres, né, o mundo inteiro sofrem com esse tipo de coisa, com essas atitudes aí, com esses caras babacas que ficam na rua dando piada, fica dando cantada, esse tipo de coisa aí, essas coisas bem de tiozão, sabe? É isso. Mas também tem o outro lado que é o quê? Hoje em dia, muita mulher sem vergonha percebeu que dizer que foi assediada dá engajamento, dá hype, dá seguidor e o caramba. Por que eu digo isso? Porque tem muito caso de falsas acusações de assédio, falsas acusações de outra palavra, né? Que vigoram na internet. Inclusive o caso da Ana Hickman aí, todo mundo acompanhou, né? Ela foi lá, acusou o cara, né? O Alexandre de violência doméstica e tudo mais. O cara quase foi preso, né, foi escatado na mídia, ela foi lá no Domingo Espetacular, uma matéria lá bem sensacionalista, né? Chorou, aí depois foram descobrindo que não era bem assim a história. Foram descobrindo que ela forjou a agressão, que ela não foi agredida. Inclusive a própria doméstica lá deu testemunho falando que não viu nada de violência, assim, de agressão física, né? Que eles estavam discutindo, mas não teve uma agressão de fato. Depois veio à tona aí também, né? Eu estava até acompanhando lá no canal do Ricardo Feltrin, que é muito bom também, um jornalista independente, falando sobre isso, que a justiça condenou ela a pagar uma pensão porque ela conseguiu lá fazer o cara assinar uns documentos em branco, o cara ficou sem dinheiro e tinha que pagar a pensão do filho. A justiça condenou ela a pagar um valor de 15 mil reais, que ela não estava pagando, esse tipo de coisa. Então, assim, tudo isso leva a crer que existe sim uma parcela, tá? Deixando bem claro aqui que é uma pequena parcela de mulheres que estão usando da lei para prejudicar homens nesse sentido, tá? No sentido de querer que o cara vá para cadeia, às vezes por uma questão de vingança pessoal, porque o relacionamento acabou mal, enfim, por qualquer motivo que seja, isso existe também. Existem uns caras sem vergonhas que agridem as mulheres, que batem nas esposas e tudo mais, um lixo, existe e tem que estar preso. Mas também, de outro lado, existem essas mulheres aí que fazem esse tipo de coisa. E no caso da Juliana, pelo que eu vi, tá? Isso aqui é só a minha opinião, porque eu não estava lá, tá? Me parece ser algo nesse sentido. Inclusive a Adriane Galisteu, eu estava vendo o vídeo agora, falou defendendo o Otávio Mesquita, né? Que o cara, assim, ele pode ser um velho meio doidão e tudo mais, mas ele não faz, não tem esse comportamento. Porque desde os anos 90, você que é muito novo aí, talvez não lembre, mas esse cara, ele era o cara que acordava as celebridades no programa do Gugu. Ia lá na casa do povo, acordava o povo com buzina de caminhão, com bomba, sei lá, rapaz, com banda, fazia isso direto no programa do Gugu. Então, se um cara desse fosse um assediador, fosse um cara tão canalha, eu acredito que teriam outras acusações, outras mulheres teriam vindo a público falar sobre isso. Como aconteceu com aquele Márcio Merlin, né? Que era o cara lá, o humorista do Zorro Total, né? Que foi acusado também de ter assediado a Dani Calabrese, deu uma polêmica danada, que também depois parece que provaram, né? Começaram a descobrir que não teve esse assédio todo, que foi mais uma coisa que foi aumentada por ela, enfim, esse tipo de situação aí.
No caso da Juliana Otávio Mesquita, parece ser uma coisa nesse sentido. Eu tava vendo, muita gente fez vídeo, eu ia fazer vídeo bem no dia que saiu, mas eu não consegui, então eu tô fazendo hoje. Pelo pouco que eu vi, me parece ser algo mais sensacionalista. Ela saiu do programa, ela não estava no de noite, né? E tem vídeos aí na internet, você pode procurar aqui no YouTube, ela brincando com Danilo Gentili, pegando na bunda do cara, com essas piadinhas mais de conteúdo de teor sexual, que é o que o pessoal faz, né, toda hora, essas piadas aí. Não só nos programas de humor, mas em todo canto. Então não me parece ser uma pessoa que se incomodaria com certas brincadeiras. E o trecho do vídeo do programa do Otávio Mesquita, acho que era um especial que eu vi, né? Que foi o pivô desse negócio. Rapaz, não aconteceu absolutamente nada. O Otávio Mesquita com aquelas suas palhaçadas, aquelas brincadeiras idiotas lá, porque ele estava vestido de Batman, inclusive, saiu lá, caiu numa corda e se esfregou nela, pai, parece que passou nela. E ela disse que foi estupro, né? Outra palavra, Prada, né? Que não foi, cara. Uma acusação dessa acaba com a vida da pessoa. Imagina se isso vai para frente. Se o Ministério Público vê isso daí, se acatam essa denúncia, o cara vai para cadeia. Como é que o cara vai ser recebido lá dentro? Vai ser recebido na base da porrada. Os outros manos lá não aceitam esse tipo de coisa. Né? Até no canal, acho que é a Iconografia da História, ele comenta sobre isso, porque é o Jack, é o apelido desses caras, né, que cometem esse tipo de crime aí. Chega na cadeia, vai ser fatiado lá, não tem jeito. Fora que isso acaba com a reputação, acaba com a família do cara, pode causar sérias consequências psicológicas na pessoa. Imagina uma falsa acusação, tem casos de gente que ficou mais de 20 anos preso injustamente por crimes que não cometeram. Você pode procurar aqui no YouTube, na pesquisa aí, você vai encontrar vários casos de pessoas que foram acusadas de crime que não cometeu. Aí depois de 20 anos, 25 anos, a justiça, desculpa, a gente encontrou aqui o verdadeiro culpado. Mas adianta de alguma coisa? O cara já perdeu a vida. Por mais que tenha uma indenização aí, que é bem baixa, não vai devolver a vida do cara. Os 20 anos que ele perdeu, os 15 anos que ele perdeu, longe da família, longe dos filhos, podendo realizações, não vai devolver. Então, é interessante o pessoal tomar cuidado com esse tipo de coisa. Qualquer coisinha hoje em dia virou assédio, qualquer coisinha hoje em dia virou racismo, qualquer coisinha hoje virou homofobia. Não é assim. Existe o crime, existe sim o assédio, existe sim esse crime acontece hoje em dia ainda, né? Em vários lugares do mundo isso acontece. Mas não pode ser banalizado desse jeito. Você sair acusando qualquer pessoa disso, não. Não pode ser assim. Existem consequências. Eu particularmente acredito muito no karma, né? Acredito que se você acusa alguém falsamente, por um crime ainda mais hediondo como esse, sendo falso ainda mais, você vai pagar o preço por isso. Não é à toa que aquele caso também do Neymar, com aquela Nádia, né? A mulher acusou o cara de violência, de tudo. Se o Neymar não tivesse os prints, e ele foi muito esperto nisso, se ele não tivesse os prints para provar que ele não cometeu o crime, ele tinha sido preso, tinha perdido a carreira, tinha sido escorraçado pela mídia, como estava acontecendo, inclusive. Só que depois que o cara provou a inocência dele, ninguém falou mais nada. Estranho isso, né? Então era para ser equalitário, né? Se o cara é acusado e consegue provar sua inocência, a mídia deveria falar disso também, mas não fala, né? Isso aqui me chama a atenção, me causa estranheza, inclusive. Mas enfim, acredito que esse caso ainda tem muito pano para manga. Ela tá indo nos programas aí, o Otávio Mesquita também respondeu. Você vê que o cara tá abatido, e não é para menos, porque uma acusação dessa é complicado. E tem gente saindo em defesa dele aí, os famosos aí, conhecidos, amigos dele, estão saindo em defesa dele. Tem mulher que também já tá tomando as dores da Juliana lá. Enfim, eu quero ver a polêmica acontecer e se, dependendo de como for esse caso, eu trago outros vídeos aqui no canal falando desse caso aí, tá? Lembrando que eu vou fazer um vídeo amanhã, resumindo também o trailer de Premonição 6 que saiu. Eu vou assistir esse filme, vou gravar aqui pro canal, né, a minha opinião com spoiler, tá? Quando eu assistir. E vou também fazer um resumão das polêmicas da semana no domingo. Teve muita coisa que aconteceu essa semana, né, esses dias aí, esses 10 dias que eu fiquei sem postar, que vale a pena comentar aqui no resumão. Então, assim, você que não acompanha o canal, se inscreva, se inscreva,
Deixa o like, comenta aí, isso ajuda no engajamento, ajuda a gente a bater os 300 inscritos, tá passando de 100, né? Ajuda a chegar nos 300 inscritos, que eu prometo, assim não é que eu tô mentindo, assim, do dedinho, que vai ter vídeo aqui nesse canal, pelo menos um vídeo por dia, de segunda a domingo. Tá? Eu prometo pra vocês, isso é palavra do criador de conteúdo. Enfim, galera, vou nessa, que eu ainda vou pro meu treino. Fiquem na paz de vocês aí e até logo. Fui.